Tudo bem? Tudo ótimo, Camila. E você? Teve uma pergunta sobre um asilo e o risco biológico, onde o asilo não possuía registro como estabelecimento de saúde. Você disse que então não era para enviar o código de risco biológico, já que não tem CNES. Envio daí ausência de risco. Camila, a base do envio do 2240 é sempre o LTCAT, tá? É sempre o LTCAT. Não é, eu vou lá fazer um levantamento e vou descobrir que código vai ser enviado. Não. Você vai lá fazer o levantamento e vai elaborar o LTCAT. Tá? Você vai elaborar o LTCAT. Você elaborou o LTCAT com base no LTCAT, com as informações contidas no LTCAT, é que você vai fazer um envio dos eventos de SST no e-social. Então, imagina a seguinte situação, Camila. Fiz lá o LTCAT daquele asilo, tá? E para função, sei lá, função de auxiliar de serviços gerais, né? Eu prestei serviço já num asilo, acho que uns 2, 3 asilos aqui na região. Um foi aqui na minha cidade, não foram dois, um aqui na minha cidade e outro numa cidadezinha vizinha aqui, né? E eles sempre têm o pessoal da manutenção, né? O pessoal que corta, pelo menos o asilo aqui tinha muita grama, tinha árvore, então tinha um pessoal da manutenção, por exemplo. Aquele pessoal da manutenção cortava grama, podava árvore, né? Em um dos asilos que eu prestei serviço também tinha galinha, eles tinham criação de galinha, então aquele rapaz ficava cuidando das galinhas ali, por exemplo, né? Não era muitas, mas tinha. Então, tipo assim, eu tinha lá o pessoal da manutenção. Sei lá, no meu LTCAT identifiquei que as atividades desempenhadas por esse trabalhador não têm exposição a risco biológico presente no anexo 4 do decreto 3048. Vou enviar código de ausência de risco? Não. Por quê? Porque eu identifiquei ruído e vibração para esse cara, por exemplo. Eu vou enviar o código do ruído e o código de vibração. Por quê? Porque é o que está no meu LTCAT. Então, o meu LTCAT identificou, sei lá, um exemplo hipotético, tá, gente? Estou dando aqui um exemplo hipotético. Digamos que o meu LTCAT identificou apenas ruído e vibração para esse camarada da manutenção. Que código que eu envio? O código do ruído e o código da vibração. É esses códigos que eu vou enviar. Não envio o código de ausência de risco, tá? Lembra o seguinte, não existe código de ausência de risco para risco biológico. Não existe isso. O código de ausência de risco é quando o trabalhador, de forma simultânea, não tem exposição a nenhum risco físico, a nenhum risco químico e a nenhum risco biológico de forma simultânea. Aí eu faço o envio do código de ausência de risco. Mas nesse exemplo hipotético que eu estou trazendo aqui, não evidenciei risco biológico para esse trabalhador, vou fazer um envio dos riscos que eu identifiquei no meu LTCAT. Ah, tem ruído e tem vibração. Vou enviar o código de ruído e o código de vibração. Por quê? Porque é o que está no meu LTCAT. Ah, não, Tiago, é o cuidador de idosos, né? O cuidador lá que eu estou laudando. Então, beleza. Quais são os riscos que ele está exposto? Tem risco químico? Tem risco físico? Não, Tiago, não evidenciei risco químico, não evidenciei risco físico, capaz de gerar aposentadoria especial, né? Tem até outros riscos lá, mas que não tem enquadramento, e não identifiquei risco biológico. Você pegou o seu LTCAT, não identificou nenhum risco físico presente no anexo 4 do decreto 3048, nenhum risco químico do anexo 4 e nenhum risco biológico do anexo 4, e no LTCAT não evidenciou nenhum desses riscos, aí sim eu faço envio do código de ausência de risco, 0901001. Aí sim eu vou fazer o envio desse código. O que acontece? Eu tenho visto alguns softwares, cara, e sinceramente o software acaba induzindo o profissional ao erro, cara. Tá lá, tem risco físico? Não. Então o código 0901001 para o risco físico. Peraí, gente. Não existe o código 0901001 para risco físico. Não existe isso. O manual do e-social fala que se eu enviar o código de ausência de risco, é impossível enviar qualquer outro código. Se eu falar que o trabalhador tem ruído, por exemplo, enviei o código de ruído, eu não posso enviar o código 0901001,
Por quê? Porque o código 0901001, que é o código de ausência de risco, ele é um código exclusivo. Uma vez enviado ele, eu não posso enviar nenhum outro risco. Se eu enviei código de outro risco, eu não posso enviar ele. Aí tem muitos softwares que colocam lá, código de ausência de risco para físico, código de ausência de risco para químico, código de ausência de risco para biológico. Não existe isso no E-Social, gente. É só ler o manual, tá lá, cara. O código 0901001, ele é um código exclusivo. Uma vez enviado ele, não posso enviar outro código. Entendeu? Então, assim, Camila, o que você vai fazer? Você vai pegar o LTCAT para aquela função que você está fazendo o envio. Quais foram os riscos determinados para aquela função? Os riscos que estão no LTCAT para aquela função, você vai enviar para o E-Social. Tá? Não, Thiago, peguei o LTCAT. O LTCAT não reconheceu nenhum risco físico, nenhum risco químico e nenhum risco biológico, aí eu faço o envio do código 0901001. Ok? Essa é a lógica que tem que ser aplicada. É isso que eu ensino lá no meu curso Dominando o SST no Social. Ok? Fica a dica aí para vocês.